Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Nós vamos ler o versículo que está no centro da Bíblia. Salmo 118, versículo 8. Então, esse é o salmo que divide a Bíblia em versículos. É o salmo que está ali no meio, entre o Novo, juntando o Novo Testamento e o Antigo Testamento. Esse versículo é o versículo que divide. E como na Bíblia não tem coincidência, veja o que esse versículo diz. Salmo 118, versículo 8. Vamos ler lá? O que diz? Melhor é buscar refúgio no Senhor do que no homem. Grifa aí e põe aí na sua Bíblia. Versículo que divide a Bíblia. Tá certo? O que é melhor, gente? Confiar no Senhor. E esse ano passado nós confiamos, vamos continuar confiando esse ano. E nós vamos orar agora. Orar. Vamos ajoelhar na presença de Deus, vamos colocar diante dele a nossa vida, a nossa família, os nossos projetos, os nossos sonhos. E são tantas as bênçãos. E nós pretendemos organizar e construir 10 novas igrejas esse ano de 2020. Estamos construindo um templo lá em Olímpia. E a semana passada precisava comprar o material e não tinha dinheiro. Falei, usa o cartão de crédito da junta. Aí não receberam o cartão de crédito da junta. 2 cheques, recebeu 2 cheques. Quanto foi hoje? Os 30 mil que nós gastamos, mostramos o cheque. Uma pessoa ligou e disse, pastor, vamos depositar. É melhor confiar em quem? Em Deus. Estou colocando esse exemplo simples, você tem aí suas lutas. Certo? E se você ficar ouvindo a imprensa, meu irmão, dá vontade de morrer. Até falaram para o Trump morrer e para o presidente imitar o Trump, né? Está tudo assim, o povo está doido. Nós estamos vivendo uma Babel no mundo. Está todo mundo doido. Então é melhor buscar refúgio onde? No Senhor. Nessa Babel, nessa loucura que nós estamos vendo aí. E completa aí embaixo. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes, em governadores, em autores. Melhor confiar no Senhor. Tá certo? Vamos abrir a palavra de Deus lá em Deuteronômio, capítulo 11, a partir do versículo 8. Nós vamos falar nesta noite sobre o segredo de um próspero ano novo. Diz amém aí, por favor. Amém. Você quer um ano ruim? Você quer um ano de prejuízo? Não, nós queremos um ano próspero. E qual é o segredo? Qual é o segredo? Tem uns crentes que gostam de ouvir uns profetas por aí, né? Tem gente que está fazendo 12 dias de oração para ter 12 meses de vitória, né? É uma benção, a turma está inventando coisa aí. E tem uns irmãos aí que só não joga búzio, nem carta, porque fica com vergonha, né? Lâmpada para os nossos pés é a tua e luz para o nosso. Então quem vai ensinar a gente o segredo de um próspero ano novo é a palavra de Deus. Deuteronômio 11, a partir do versículo 8, guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes, e entreis e possuais a terra para onde vos dirigis. Para que prolongueis os dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais, e a sua descendência,
terra que emana leite e mel. Porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeáveis a vossa semente e com o pé regáveis como uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. Da chuva dos céus beberás as águas. Terra de que cuida o Senhor, vosso Deus. Vamos ler juntos? 12. Os olhos do Senhor, vosso Deus, estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. E aí vai, se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos, que hoje vos ordeno de amar o Senhor, vosso Deus, e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal, e o vosso vinho e o vosso azeite. Darei erva nos vossos campos, aos vossos gados, e comereis, e vos fartareis. Guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane, e vos desvieis e sirvais a outros deuses, e vos prostreis perante eles. Que a ira do Senhor se acenda contra vós outros, e feche ele os céus, e não haja chuva, e a terra não dê a sua messe, e cedo sejais eliminados da boa terra que o Senhor vos dá. Ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Ensinai a vossos filhos, falando delas assentados em vossa casa, e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos, escrevai-as nos umbrais de vossa casa e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais, e sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Porque se diligentemente guardardes todos esses mandamentos que vos ordeno, para os guardardes, amando o Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a Ele vos achegardes, o Senhor desapossará todas essas nações, e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental, será vosso. Ninguém vos poderá resistir. O Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que pisardes o vosso terror e o vosso temor, como já vos tem dito. À luz desse texto, eu quero apresentar para você nessa noite, você que está aqui e você que está nos assistindo, 5 princípios que esse texto nos apresenta como um segredo para um próspero ano novo. O versículo-chave é o versículo que eu pedi para vocês lerem, o versículo 12. Mas a gente precisa entender o contexto desse texto, porque Israel viveu 400 anos no Egito. E lá no Egito, todos dependiam do rio Nilo. Até hoje é assim. Israel viveu numa região privilegiada, a região de Gósen. E tudo que se plantava ali, se colhia. Israel prosperou ali. Deus então resolve tirar o povo do Egito e levar para uma terra prometida. E ele vai dizer que essa terra para a qual Deus está guiando-os não é como o Egito, não é uma terra fértil, mas é uma terra, diz aí, de montes e de vales. Uma terra seca. Eu fiquei encucado, porque quando eu fui a primeira vez para Israel, e eu entrei pelo sul de Israel, atravessando todo o deserto do Egito, eu perguntei para a mulher, a guia, falei, mas isso aqui é terra que mana leite e mel? Essa desgraça aqui, pior do que o sertão.
Ele disse, pastor, é a terra que manda leite e mel, mas precisa ter o quê? Chuva. Por isso que o texto vai dizer aí, né? No versículo 10, porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saíste, em que semeáveis a vossa semente com pé regáveis, como uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberás o quê? Águas. Ou seja, a água que vocês precisam na terra prometida tem que vir de onde? Dos céus. O ano que nós estamos entrando é um ano de montes e de vales. E nós vamos precisar das chuvas do quê? Dos céus. E aqui, você vai entender, no versículo 12, que é o versículo chave, qual é o primeiro princípio que eu e você temos que nos apropriar nesta noite para que nós possamos ter um ano próspero. Vamos ler juntos? Versículo 12. O que é que diz aí? Terra de que cuida o Senhor, vosso Deus. Os olhos do Senhor, vosso Deus, estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim. Então, o primeiro princípio para eu ter sucesso nesse novo ano, prosperidade nesse novo ano, é saber que os olhos do Senhor estão sobre mim, sobre você, sobre sua casa, sobre sua empresa. Os olhos do Senhor, o que significa isso? E diz aí que os olhos do Senhor estão continuamente. E os olhos do Senhor, além de estarem continuamente, e ele vai explicar, desde o princípio até o quê? Ao fim do ano. Então, este ano vai ser próspero, porque os olhos do Senhor estarão sobre nós. E o que significa isso? Primeiro, você entende que existe uma onisciência geral. No Salmo 33, 14, Deus diz que Deus lá do céu, Ele olha para a terra e vê tudo. Tudo, todos os homens. Mas existe uma onisciência especial. É quando Deus olha para mim e para você, para o seu povo. Ele não olha displicentemente, ele não olha simplesmente para ter uma visão do todo, ele olha no sentido de vir ao encontro de nós. Há um interesse especial pelo seu povo. Abra sua Bíblia no Salmo 34. Salmo 34. Lê comigo, por favor, Salmo 34, versos 15 e 16. Salmo 34, 15 e 16. O que diz aí, gente? Os olhos do Senhor repousam sobre quem? Sobre os justos. E os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Então os olhos do Senhor repousam e os seus ouvidos estão o quê? Atentos às nossas orações. Irmãos, Deus olha para nós e vai continuar olhando para nós nesse ano, nos 365 dias do ano. Eu e você, nós não podemos dispensar Deus nesse novo ano. Se tivermos os olhos de Deus para nos ver,
temos o coração de Deus para nos amar. Porque quando Ele olha para nós, Ele olha com amor. Ele olha com provisão. Essa expressão é uma expressão muito forte no contexto do Antigo Testamento, quando diz que Deus olha para mim e Deus olha para você. Faça um estudo sobre os olhos de Deus. Os olhos de Deus estão sobre nós. Se temos, e aí eu diria assim, se temos o coração de Deus, temos tudo de Deus. Asas para nos cobrir, mãos para nos sustentar, braços para nos carregar. Nós estamos sob a proteção de Deus. Todos os dias do ano. Continuamente. Creia nisso. Todo dia, quando você acordar para trabalhar, levantar, você diz: os olhos do Senhor estão sobre mim. Quando você for deitar, sabe que o guarda de Israel não dorme. Né? Ele não dorme. Ele não cochila. Ele está olhando para nós todos os dias, todas as horas. Nós não podemos fugir do seu olhar protetor. Segundo aspecto do segredo de um próspero ano novo é saber que Deus olha para nós, mas também é reconhecer a nossa total dependência dEle. Porque a terra que nós vamos entrar, os caminhos que nós vamos percorrer esse ano, são caminhos que nós nunca passamos. São terras que nós não andamos ainda. E o que Deus está colocando aqui é justamente isso. Vocês vão passar por uma terra e vão possuir uma terra diferente. Lá no Egito, tudo era fácil. Com o pé, vocês faziam uma horta, era só fazer um córregozinho, plantava e semeava e colhia. Aqui não. É terra dura, é terra difícil. E vocês vão depender o quê? De mim. E veja lá. Veja lá. No versículo 14, darei as chuvas da vossa terra a seu tempo. Você sabe o que é dar chuva a seu tempo? Porque há tempo de plantar e há tempo de colher. Deus vai dar no tempo que certo. As primeiras e as últimas. Não vai faltar. Nem no começo, nem no fim, nem no meio. Deus vai mandar tudo para nós. E eu e você temos que ter consciência disso. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que nos homens, nos príncipes. Como é que eu revelo essa minha dependência de Deus? Se Deus olha para mim, sabe o que eu tenho que fazer? Olhar para Ele. O que é depender de Deus? Depender de Deus é olhar para Ele. Lembra de Josafá? Quando os exércitos se voltam para vir destruir Israel, 2 Crônicas, capítulo 20, ele diz: Senhor, eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir, eu não sei absolutamente nada, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Abra sua Bíblia para mim, por favor. Lá no profeta Miqueias. Miqueias capítulo 7, versículo 7. Ele fala da corrupção moral de Israel. É tanta desgraça que parece
o mundo nós estamos vivendo hoje. Depois você lê em casa. De 7 a 6. Miqueias 7:7. Lê forte aí comigo. O que que diz? Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação, e o meu Deus o quê? Me ouvirá. Vamos olhar para Deus. Olhar para Ele. Jesus, Ele é o autor e consumador da nossa fé. E o autor aos Hebreus diz para você não desanimar na carreira cristã. Você precisa correr com perseverança a carreira que está proposta, desvencilhando de todo o pecado que tenazmente nos assedia, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. São tantos os versículos. Leia o Salmo 34, versículo 5, por favor. Salmo 34, versículo 5. Olha que coisa linda, que promessa maravilhosa. (34, 5), vamos ler firme aí? Contemplai-o, e sereis o quê? E o vosso rosto jamais o quê? Sofrerá vexames. Contemplai-o, e sereis iluminados. Que coisa linda. Então, irmãos, dependência. Dependência. Você vai acordar um dia e não vai ter nada. Mas você vai fazer a oração. O Senhor o quê? Proverá. Jamais vi um justo desamparado e a sua descendência mendigar o pão. Não importa o que estão falando, os olhos do Senhor estarão sobre nós neste ano e os nossos olhos estarão voltados para o Senhor. Terceiro princípio, segredo de um próspero ano novo: saber que Deus olha para nós, revelar e mostrar e reconhecer a nossa dependência dEle, olhando para Ele. Terceira coisa, obediência à sua palavra. Veja que no versículo 8 diz: guardai, pois, quantos mandamentos? Todos os mandamentos que hoje vos ordeno. Versículo 13, o que é que diz lá? Se diligentemente obedecerdes meus mandamentos, que hoje vos ordeno. Quais são esses mandamentos? Amar o Senhor, vosso Deus, e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa o quê? Deus não quer obediência legalista, constrangida. Deus quer que nós o obedeçamos por amor, que nós o sirvamos por amor. Aquele que me ama verdadeiramente obedece os meus mandamentos. Irmãos, você imagina se Deus abençoasse a nossa desobediência? O que seríamos de nós? Ele já usa de misericórdia, ele já usa de longanimidade, mas a Bíblia diz que nenhum pecado fica o quê? Impune. Deus não pode inocentar o culpado. E todas as vezes que a gente desobedecer nesse ano, nós seremos o quê? Disciplinados. Nós colheremos o quê? Os frutos da nossa obediência ou da nossa desobediência. Veja, lá no versículo 26, ou no capítulo 11, versículo 26,
Diz assim, 11:26, eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumpridos os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não o quê? Cumpridos. Você quer que eu desenhe para você? Para você entender? Nós temos um compromisso com Deus de obediência. Se nós obedecermos, não é uma negociação. A obediência não é a anulação da graça, pelo contrário. Se nós obedecêssemos para receber, aí era negociação. Mas Ele já nos dá, porque os olhos dele estão postos o quê? Sobre nós, já está nos dando. Ele já é nosso, Ele é o nosso Deus. Nós não vamos obedecê-lo para Ele ser o nosso Deus. Ele já é. Ele já é. Então, Deus disciplina quem? Ama. Ama. Veja lá. No versículo 16, ele diz assim, guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane, e vos desvieis, e sirvais a outros deuses, e vos prostreis perante ele, porque a ira do Senhor se acenda contra o quê? Vós outros. Não dá para brincar com Deus. Tá certo? O ano será próximo se nós tivermos um ano de fidelidade, de obediência, de compromisso, de amor, de serviço, de entrega. Aí o ano vai ser o quê? Uma bênção. Quarto lugar, segredo para um próximo ano novo. E aí, eu gostaria que você fosse para o versículo 19 e 20. Porque ele vai nos colocar uma coisa muito importante aqui, que para nós sermos bem-sucedidos, nós precisamos viver a nossa fé em casa, nós precisamos influenciar as novas gerações com a nossa fé. Se seus filhos se desviarem esse ano, você vai chegar no final do ano feliz? Irmãos, não existe prosperidade sem a bênção da família. Veja no texto que ele vai dizer aí. Versículo 18, põe, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Ensinai a vossos filhos, falando delas o quê? Assentado em vossa casa e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos, escrevei-as nos umbrais de vossa casa e de vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais, e sejam tão numerosos como os dias dos céus, acima o quê? Da terra. Não existe o sucesso se nós fracassarmos com as novas gerações. E eu gosto disso aqui, porque quem são os professores dos nossos filhos? A fé se aprende onde? Em casa. É em casa. Eu gosto dessa dinâmica, porque os primeiros professores dos nossos filhos somos nós. E nós, quando nós atamos essa palavra de Deus nas nossas mãos, na nossa alma, nós vamos influenciar os nossos filhos, porque nós cremos e vivemos, e o nosso testemunho vai impactar as novas gerações. Mas aí, tem que ensinar, falando. E aqui tem uma dinâmica, assentado, andando, deitando, levantando. É uma educação para a vida. Tá certo? Significa que em toda a dinâmica da vida, nós temos que ensinar. Seu filho adolescente não vai querer ouvir, mas você ensina.
Seu filho adolescente não vai querer orar com você, você ora na porta quando ele estiver dormindo. Sabia disso? Vamos passar para as novas gerações a nossa fé esse ano. Porque a coisa mais linda vai ser chegar no final desse ano e ver todas as nossas famílias, todos os nossos filhos, sob a bênção de Deus. Vai ou não vai? Você já pensou você passar o ano novo seu, sabendo que seu filho está desviado na Cracolândia, por aí? Então vamos, irmãos, influenciar as novas gerações. Em último lugar, versos 23 a 25. Estou pregando mais do que o pastor Hernando, não pode. É o príncipe, ele não pode. Ele deve estar assistindo, viu? Eu espero. 23 a 25. Então, o segredo de um próximo ano novo. Olha, Deus olha para nós. Nós olhamos para Deus, independência. Nós obedecemos a palavra de Deus. Nós vamos cuidar da espiritualidade das novas gerações. Quinto lugar, nós vamos avançar pela fé. Avançar. Não fique em casa. Vai trabalhar. Não fique em casa. Não estou falando do vírus, estou falando da preguiça. Tá? O preguiçoso não sai para trabalhar, diz provérbio, que eles não pode encontrar um leão solto, ele me devorar. O preguiçoso tem desculpa para tudo. O que tem a ver a minha vida com Biden? Eu não estou nem aí para Biden, nem para a economia, para chinês. Vamos trabalhar, acordar cedo, orar, pegar na enxada. Fica vindo, não, porque pastor, não sei o quê, não sei o quê. Meu irmão, veja bem. Versículo 23, vamos ler juntos lá. 23 a 25, vamos lá. O Senhor desapossará todas essas nações, e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates até o mar, será o quê? Vosso. Ninguém vos poderá resistir. O Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra, que pisardes o vosso terror e o vosso temor, como já tem o quê? Dito. Pastor, aí não é hora de comprar nada. Meu irmão, é hora de comprar. Minha avó dizia que o sol nasce para quem compra e se põe para quem vende. Ah, não vou. Não, meu irmão, vamos para frente. Tá certo? Diz aí que é Deus que vai nos dar. É o Senhor que desapossará. Mas é necessário que eu tenha ousadia de pisar a planta do pé. Ele diz isso para Josué, capítulo 1. Está difícil. Meu irmão, vamos trabalhar. Vamos nos reinventar. Meu amigo da hamburgueria aí, pastor, agora hambúrguer de vegano, vamos fazer. De cachorro, de gato. Nós vamos inventar um hambúrguer. Tá certo? Você lembra daqueles vendedores que foram para a África, vendedor de sapato? Um vendedor disse, olha, não vamos vender sapato, porque ninguém lá usa o quê? Sapato. O outro disse, não, pelo contrário. Ninguém lá tem sapato. Vamos vender o quê? Sapato. Para mim aqui não tem crise, tá? Quanto mais aumenta a crise, meu povo vem para a igreja. Então não estou preocupado. Vamos comprar terreno, construir igreja, investir em missões, ganhar alma para Jesus, pregar o evangelho. Tá certo? Você tem seu trabalho, vamos trabalhar, vamos
inovar, vamos aprender, vamos nos reinventar. Você já pensou se você conseguir fazer uma fórmula esse ano para o cara emagrecer sem fazer exercício físico? Você vai ficar rico, cara. É isso. Nós temos que pensar, o nosso Deus vai nos dar, ninguém vos poderá resistir. Agindo eu, quem? Deus está conosco, se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos avançar. Nós somos peregrinos nessa vida, temos que caminhar para frente. Vamos crer no nosso país. O nosso país tem o que nenhum país do mundo tem. Se quebrar tudo, só ficar terra para a gente plantar, banana, nós vamos vender banana para o mundo todo, porque todo mundo precisa comer. Vamos trabalhar. Tá certo? Então, vamos avançar pela fé. Segredo para um próspero ano novo. Vou repetir. Deus está olhando para nós. Segundo, nossa dependência dele. Nós estamos olhando para ele. Terceiro, vamos ter uma vida de obediência esse ano. Quarto, vamos influenciar os nossos filhos, os nossos netos, as novas gerações com a palavra de Deus. Terceiro, vamos avançar pela fé. Amém?